E aí, galerinha do Santa Cecília, aqui estou para fazer a revisão da ACEI como prometido, por causa do tempo, por causa da CIS, esse movimento interessante de crescimento, de cultura, de esporte. Então, estaremos agora fazendo a partir de agora uma revisão do nosso provão, ok? Então, fica ligado, eu vou começar com a questão do conteúdo programático, ok? Bom, eu separei aqui para a nossa AC o capítulo 49, a Instituição da República, o capítulo 50, Sociedade e Economia na Primeira República, capítulo 51, Revoltas na Primeira República e capítulo 52, Era Vargas, ok? Então vamos lá, vamos partir do princípio. Então, eu quero pegar aqui um pouquinho aqui do nosso livro. Eu quero compartilhar aqui uma coisa interessante aqui, que eu quero até recomendar que você assista, que você leia todos os capítulos que eu acabei de citar, dá uma lida geral. Ele é importante, a linguagem é acessível, é bem fácil, é bem prática, é bem objetivo. Então eu quero te estimular a fazer isso, tá certo? Então, de antemão, o seguinte, o nosso ponto de partida é justamente, aqui como eu acabei de definir, a instituição da República. Eu quero que, diante de mais nada, você saiba que a República no Brasil, que começa no dia 15 de novembro de 1889, ela se dá por causa de três questões. E essas três questões nós trabalhamos já, que foi a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. É claro que das três, a mais forte é a questão militar, juntamente com a questão abolicionista, que inclui fazendeiros e militares, a força econômica e a força bruta, a força pela força, ok? A questão militar, que esteve associada à questão da Guerra do Paraguai, e a questão dos fazendeiros é justamente a questão abolicionista, a força econômica. O que é que eu não posso esquecer? Que a força econômica do Brasil, desde o Segundo Império, é justamente o café. Mas quando começa a República, a partir do 15 de novembro de 1889, continua ainda como base econômica o tal do café. Então a força econômica do Brasil ainda é o café, tá certo? E ela vai se arrastar até mais ou menos os anos de 1930 como base monocultora, agroexportadora. O que nós não temos mais aqui é a questão do trabalho escravo, tá certo? Então vamos lá. Quando nós falamos de instituição da República ou proclamação da República, na verdade nós estamos falando de golpe de Estado. Lembra que Marechal Deodoro da Fonseca, ele é convencido às vésperas do golpe, às vésperas da proclamação da República. E aí nós classificamos didaticamente, categoricamente, que o início da nossa República, ela se dá através de Marechal Deodoro da Fonseca. Ela continua com o Marechal Floriano Peixoto. Então esses dois primeiros presidentes da República são classificados como República da Espada, República dos Marechais, tá certo? Em virtude dos dois primeiros serem militares. E a começar do Marechal Deodoro da Fonseca, vamos explorar um pouquinho aqui o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, eu falei para vocês na aula que ele foi o proclamador, o governante provisório e o primeiro presidente da República, tá certo? E ele, como primeiro presidente da República, tá certo? Quando estava assumindo a presidência da República, ele já tomou algumas medidas. Entre essas medidas, que são as primeiras providências, então no nosso livro, na página 557, tá certo? Que era a formação desse novo governo, o governo republicano, nós temos entre as principais medidas que foram adotadas, foram a instituição do federalismo, tá certo? A separação entre igreja e Estado, ok? A criação de novos símbolos nacionais. E falando dos símbolos nacionais, nós temos a famosa bandeira do Brasil, a bandeira republicana, que tem lá aquela mensagem emblemática, ordem e progresso, né? Que é justamente ligada, né, sugestivamente, que foi sugerida pelo ministro de Guerra, Benjamin Constant, em que faz uma alusão à filosofia de Auguste Comte, que é justamente um pensador francês do século XVIII, que pregava o amor por princípio, a ordem por base e, por fim, o progresso. Então, o progresso por fim.
Tá certo? Outra coisa importante também que nós destacamos nas nossas aulas foi justamente a separação entre o Estado e a Igreja. Então, basicamente o que era competência da Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser competência do Estado, como a criação do casamento civil, criação da certidão de nascimento, o atestado de óbito. Então, essas competências passaram a ser civis também. Então, a gente costuma dizer que a separação do Estado e da Igreja é o laicismo no Brasil, tá certo? E eu não posso também esquecer de destacar também a nossa primeira Constituição republicana, que se eu totalizar, ela vai ser a segunda Constituição, se eu contar com a de Dom Pedro I, que foi outorgada. Mas como regime republicano, ela é a primeira, a Constituição de 1891, que vale a pena destacar também o seguinte, que nessa primeira república, tá certo? Nós temos nessa primeira Constituição algumas coisas importantes. Resumidamente, o que é que nós temos? Governo e Estado. Então o Brasil adota a forma de governo republicano, presidencialista. Então, nesse caso, o presidente da República torna-se o chefe de Estado. Então, o governo de Estado. Tranquilo? Outra coisa também é a divisão dos poderes. Você lembra que na divisão dos poderes, na monarquia, eram 4, porque Dom Pedro I cria o poder moderador, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Só que aqui na República, o poder moderador ele é extinto. Então, predomina apenas os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa importante também é a questão do voto. O voto era para homens maiores de 21 anos, que não fossem analfabetos, não poderiam ser mendigos, soldados e religiosos. E claro, as mulheres aqui ainda não teriam o direito ao voto. Tá certo? Então elas estão excluídas, não podiam votar ainda. E outra, o voto era aberto, não era secreto. Então você tinha que gritar, que falar alto em quem você realmente estava votando. E isso alimentava justamente por conta da pressão que os fazendeiros faziam na hora do voto. Então, e a gente classifica também, quando a gente trata sobre a questão do voto nessa Primeira República, que havia uma predominância dos famosos currais eleitorais. Tá certo? Então, se há o curral eleitoral, então significa dizer que há um voto de cabresto. Então, os próprios coronéis controlavam o voto de cabresto, que servia para controlar o animal. Então, quem era considerado animal era o eleitor, que era levado pelo... Aliás, exatamente, o eleitor era levado pelo candidato até a soberania, que era a urna da votação. Tá certo? E na hora de assinar a cédula, tinha que falar bem alto em quem estava votando. Tranquilo? Então, continuando nesse processo, o que é que nós temos? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, quando ele se torna primeiro presidente da República, ele não governa nem um ano completo. E a própria Constituição que ele promulgou estabelecia que na falta do Executivo, o vice-presidente, que no caso era Floriano Peixoto, só poderia assumir se ele tivesse governado pelo menos um ano. E como ele não governa um ano completo, então o vice-presidente não poderia exercer o cargo de presidente. Mas o que é que acontece? Dom Marechal Deodoro da Fonseca não completa nem um ano, então a Constituição impossibilita seu vice de ser presidente, mas ele forçosamente torna-se presidente. Então os começos na divisão política do Brasil são sempre complicados, sempre conturbados. E no caso da nossa República a gente já vê uma forçosa imposição militarista no Brasil, através do Floriano Peixoto, que tinha um apelidinho de o Marechal de Ferro. Tranquilo? Uma coisa que eu quero destacar aqui na história política do Brasil é que a partir do terceiro presidente, que é o Prudente de Moraes, até o Washington Luiz, é a predominância dos presidentes civis, que aí nós classificamos como República Velha, República Oligárquica, República dos Fazendeiros, ou até mesmo é chamado de a República do Café com Leite. Outra coisa importante que eu quero destacar é em relação ao governo do presidente Venceslau Braz, porque Venceslau Braz vai ser o presidente da época da Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos. Agora vale ressaltar uma coisa importante. No governo do Venceslau Braz,
a economia brasileira durante o seu governo ocasionou, em virtude da Primeira Guerra Mundial, uma ampliação da produção industrial. Só que com essa ampliação e a criação de novas fábricas no Brasil, para suprir o mercado nacional, a gente chama industrialização por substituição, já que as nações que estavam na Primeira Guerra Mundial pararam de produzir para o mercado externo, passaram a produzir para a guerra. E o Brasil dependia muito do mercado dos países justamente que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E aí o que é que acontece? Forçou ao Brasil produzir industrialmente, tá certo? E a criar suas fábricas. Então deu uma impulsionada para poder suprir o mercado nacional. Tranquilo? Então deixa eu tomar uma aguazinha aqui. Então, e dentro desse processo, o que é que nós temos? Nós sabemos que nessa política há uma predominância muito grande, tá certo? De uma demanda de trabalho no setor cafeeiro, já que a economia que sustenta o Brasil nesse período é o café. Então, a política cafeeira. E aí, vale ressaltar aquilo que eu desenhei na lousa, a famosa máquina eleitoral. Acompanha aqui comigo. O que é que nós temos? Olha o que é que nós temos. Nós temos numa instância municipal o fenômeno do coronelismo. Numa instância estadual, o fenômeno da política dos governadores. Numa instância federal, nós temos a política do café com leite. Então, na verdade, na prática, é como se fossem 3 engrenagens e que elas funcionavam uniformemente, porque, na verdade, um apoiava o outro. Tá certo? Então, por exemplo, o fenômeno do coronelismo, expressão essa que foi utilizada, foi copiada da Guarda Nacional quando nós estudamos o período regencial, mais precisamente na fase da regência trina permanente, lá naquele ato adicional de 1834, quando o Padre Feijó cria a Guarda Nacional, uma proteção aos latifundiários. E aí a patente de coronel era muito forte, muito predominante. Quando termina o período monárquico, que começamos a República dos Fazendeiros, então os homens mais ricos, os homens mais importantes, os manda-chuva no interior, nas regiões mais abastadas, tá certo? Então, o chefe daquela região, cheio de apadrinhamentos, tá certo? Cheio de afiliados políticos, na verdade. Então, esses caras vão ser chamados de um apelidinho de coronéis. Então, os coronéis. Então, esses caras são os homens poderosos economicamente, politicamente, porque articulam, tá certo? Um curral eleitoral na região. Tá certo? Então, fica bem ligado nesse destaque. E, claro, a expansão cafeeira, ela se dá justamente na região sudeste. Daí, na política do café com leite, ser classificado lá em destaque São Paulo e Minas. São Paulo, o maior poder econômico, maior produtor de café. Minas, segundo maior produtor de café, maior produtor de leite, maior colégio eleitoral. Então, olha o casamento aí. Então, o que é a política do café com leite? Uma sucessão presidencial, hora de paulista, hora de mineiros. E a política dos governadores era meio que a espinha dorsal. Então, ela equilibrava essas duas forças, entre o coronelismo e a política do café com leite. Então, o coronelismo favorece a política dos governadores, em contrapartida, favorece a política do café com leite, porque elege a presidência. Em contrapartida, a política do café com leite favorece a política dos governadores, em consequência, né, favorece a base, que é justamente o coronelismo. Certo? Então, e vale ressaltar que nesse período as eleições eram muito fraudulentas, os vícios eleitorais eram muito comuns, já que não existia TRE, não existia nenhuma fiscalização em relação ao voto. Então, basicamente, não se sabia quem vencia honestamente as eleições. Ética, nem pensar. Tá certo? Então, vale ressaltar isso bem na nossa questão. Outra coisa importante também é o seguinte, é que essa articulação que acontece no Brasil, no período da política na política do café com leite, é justamente uma política agrária, porque está ligado ao quê? A economia mais forte, que é a economia do café, tá certo? Então, se ela é a economia mais forte, ela marca uma concentração de poder, e é por isso que essa concentração de poder ela vai estar ligada a São Paulo e Minas Gerais,
onde está o PRP, Partido Republicano Paulista, onde está o PRM, Partido Republicano Mineiro, tá certo? Então, aonde está o poder econômico, lá está o poder político, que muitas vezes é local e regional, tá certo? Então, outra coisa importante também na política do café com leite é que existe um convênio que foi aprovado, que é o Convênio de Taubaté, que significa, na verdade, que todo excedente do café que não foi possível ser vendido para o mercado externo, o governo federal era obrigado a comprar. Aí você me pergunta, Jean, de onde é que o governo tinha tanto dinheiro para comprar café excedente? Café que sobrava, café que não era vendido. Então, se fazia grandes empréstimos para poder comprar o excedente dos cafeicultores. Lembra da política do café com leite, né? Então, aquela engrenagem, a máquina eleitoral, um favorecendo o outro. Então, mas isso custou um aumento exagerado do endividamento externo, que nós aprendemos que começou lá com Dom Pedro I, no reconhecimento do Brasil enquanto independente. O próprio governo de Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, só reconheceu a independência do Brasil mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Ali começa o endividamento. E ele entra numa aceleração muito grande na Primeira República, em virtude do Convênio de Taubaté. Tá certo? Outra coisa importante também que eu quero destacar nesse processo, tá certo? Deixa eu dar aqui uma olhada aqui na sequência do nosso livro, para ser bem estrutural, é em relação às revoltas que vão acontecer na Primeira República, tá certo? E aí a gente pode destacar em 2 blocos, as revoltas rurais e as revoltas urbanas. E em relação às revoltas rurais, nós temos justamente a questão do Antônio Conselheiro, a famosa Guerra de Canudos, que nós assistimos ao filme. E quero me desculpar aqui para vocês, algumas turmas que a gente não foi possível terminar o filme. Só que as questões do filme, de forma subjetiva, de forma analítica, nós cobraremos justamente na nossa global, tá certo? Que aí vai dar tempo de você assistir com calma, tá certo? Boa parte, né, daquele arcabouço todo do filme nós paramos e explicamos, e eu até vou fazer algumas referências agora também importantes. Primeiro, no nosso livro, ele abre o capítulo 51 da seguinte forma. Ele mostra assim, ó, revoltas na Primeira República, né, que é o capítulo 51. Nas primeiras décadas do século XX, apesar das transformações socioeconômicas, milhões de brasileiros viviam na miséria, sem perspectiva de mudança. Muitos dos que se indignavam contra essa situação participaram de revoltas violentas. E aí vale destacar uma coisa importante, porque a religiosidade e as revoltas nas áreas rurais foram classificadas ou foram taxadas como messianismo, tá certo? Então, essa palavra messianismo ela é derivada da palavra Messias, que significa, ao pé da letra, o enviado de Deus, o Salvador. Originalmente um termo que refere-se à crença religiosa judaica, que era justamente a futura vinda do Messias, isto é, daquele que ia libertar o povo judeu, tá certo, dos sofrimentos e conduzi-los à felicidade eterna. E é interessante lembrar que essa expressão Messias vem da palavra Machia, que é o enviado de Deus, Yeshua HaMashia, né? Yeshua salvará, então vai libertar, então traria esperança, a constituição de um reino, né? De um reino eterno. Então quando falava de reino, se referia à questão da monarquia. E aquilo que nós vimos no filme Guerra de Canudos, vale ressaltar que Antônio Conselheiro, ele, quando é surpreendido por aquele fiscal da República, quando ele diz assim para ele, bom conselheiro, você deveria ensinar os seus seguidores a pagar os impostos em dias. E aí ele repreende o fiscal dizendo, por que eu devo pagar a quem nunca nos deu? Então ele traz um embate em relação a essa república. A república que classificava agora o povo brasileiro enquanto cidadão. Só que na verdade não era assim. Eu vou destacar aqui uma outra passagem também importante do filme, que vale ressaltar isso, que é naquele momento que aquela família de sertanejos vende seus o último gado que tem e recebe uma mixaria, e aí tem lá 2 fotógrafos. E aí a filha mais velha fica encantada com a fotografia, né, que ele diz que é as novidades das terras grandes. E aí boa parte daquilo que ele arrecadou da venda do gado,
ele vai pagar uma fotografia, que quando ele se surpreende com o preço, ele diz, não, isso é coisa para barão. O que é que o fotógrafo diz? Que na verdade ele é um jornalista também. Ele diz que na República todo mundo é cidadão. Só que na prática, no próprio movimento do filme, na história do próprio Antônio Conselheiro, né, dos seus seguidores e da própria disputa que ele tem com os fiscais, ele rebate isso, que essa república não trouxe essa cidadania. Na verdade, ele diz que essa república veio foi retirar, e principalmente do pobre. Tá certo? Então, e por ele ter uma pregação apocalíptica, que trazia esperança, muitos passaram a segui-lo. Então ele reformava cemitérios, né? Era um cara muito bem quisto. E aí muitos seguiam nos sertões, tá certo? Nessas andanças, como ele falava. Até quando ele chega no Belo Monte, na Bahia, ele diz que o tempo das andanças acabou. E ali ele construiria a grande comunidade. A comunidade chamada de o Arraial de Canudos. E aí vale lembrar que essa liderança messiânica do próprio Antônio Vicente de Mendes Maciel, o cearense de Quixeramobim, o Antônio Conselheiro, esse movimento, diante da República, que tem uma visão militarista, mesmo tendo presidentes civis, tudo aquilo que atrapalharia a ordem, que atrapalharia o progresso, principalmente o progresso, era resolvido com a ordem disciplinar, aquela ordem militar. Então, todo movimento rural, todo movimento que fosse urbano, que tentasse atrapalhar as diretrizes republicanas, deveria ser banido do Brasil, com muita violência, com muita repressão, com morte, tudo aquilo que atrapalharia, como acontece também no Contestado, tá certo? Então, na região lá do Paraná, Santa Catarina, então isso vai acontecer também, tudo por conta do progresso. Então, aquilo que atrapalhava o progresso era banido, tá certo? Então, não importava se eram famintos, se eram sertanejos, se eram doentes, tá certo? Então, tudo era banido de forma violenta. Quando a gente chega na questão das revoltas urbanas, aí nós podemos classificar duas importantes, a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina e a revolta da chibata, que são conflitos que acontecem na região do Rio de Janeiro, uma acontece na questão do embelezamento do Rio, nos moldes parisienses, e que o sinônimo de progresso, né, de beleza, era o que? Ruas largas como as ruas de Paris, com calçadas largas, né, para que o pedestre pudesse caminhar. Então, tornava as ruas mais ventiladas, os boulevards, então tudo se copiava de Paris. Não é à toa que um historiador cearense da UFC, chamado Sebastião Rogério Pontes, ele, o famoso Tião, ele escreve até um livro mostrando esse processo em que Fortaleza também passa por esse embelezamento. Fortaleza Belle Époque, tá certo? Um professor titular da UFC. E aí o que é que nós temos? Diante desse processo todo, o Rio de Janeiro precisava desse embelezamento. E aí o presidente Rodrigues Alves, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, né? o Oswaldo Cruz, o médico, biólogo, tá certo? É convidado. É aprovada uma lei de obrigatoriedade da vacinação, já que o Rio de Janeiro era muito acometido por epidemias, varíola, febre amarela, leptospirose. Então muita gente morria. Por quê? Por causa do saneamento, pela falta de saneamento. E olha que coisa interessante, estamos no século XXI, isso é um grande desafio, tá certo? Para muitas cidades, ainda a falta de saneamento. Então a falta de saneamento, propagação de doenças, ok? E era o que acontecia no Rio de Janeiro naquela época. O Rio precisava ser embelezado. Então, e também, por causa desse embelezamento, vale destacar uma coisa que é importante, que esse embelezamento custou muito caro, porque a ideia era que o Rio deveria civilizar-se ao modelo de Paris. E aí tinha que desabrigar muita gente pobre, que tiveram suas residências demolidas, mas não houve nenhuma política habitacional. Muitos passaram a morar em morros e acelera um processo de afavelamento no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, preste atenção nessa ideia de civilização. Mas, na verdade, a obrigatoriedade da vacinação no Rio de Janeiro, ela estava acompanhada de muita marginalização. Ok? Então, vale ressaltar também que, como a vacina era obrigatória, os agentes de saúde invadiam as casas e obrigavam as pessoas a serem vacinadas. Tá certo? Isso mexia até com a questão do pudor, da questão das mulheres,
porque as mulheres tinham que, eles levantavam a roupa a manga da blusa para poder aplicar a injeção. Então não houve uma campanha de esclarecimento, não houve um esclarecimento sobre a questão da eficácia da vacinação. Então houve uma obrigatoriedade mesmo, houve barricadas, movimentos nas ruas contra a vacinação. Tá certo? Então, é um nome até mais interessante, a revolta contra a vacina. Tá certo? Mas fica ligado que ela tá ligada à questão da marginalização. O próprio presidente havia baixado uma lei para poder dizimar uma boa parte da população de ratos, para diminuir a propagação da doença. E aí o pobre passou a até criar em cativeiro ratos para poder vender. Tá certo? Então, outra coisa importante também que eu quero destacar no nosso assunto é a revolta da chibata. Tá certo? Que acontece em 1910, na Marinha do Brasil, e que ainda tinha um código disciplinar arcaico. Estamos na matéria, quando está acontecendo, que é 1910, nós estamos no século XX, tá certo? Então, o Código Disciplinar do Rio de Janeiro, da Marinha do Rio de Janeiro, remontava ainda o século XIX, o século XVIII, e que tinha um Código Disciplinar em que previa a indisciplina do marinheiro em 20 chibatadas. Imagine só, e era na frente de todos. Uma marinha que tinha boa parte dos seus marujos negros, mestiços. E aí tem um episódio em que um marujo ele vai receber a pena não de 25 chibatadas, mas de 10 vezes. Então, totalizando 250 chibatadas. E aí acontece todo um montim, o próprio almirante João Cândido lidera esse montim e comandam os encoraçados brasileiros, os navios de guerra, apontam os canhões para o Rio de Janeiro, com a intenção de bombardear o Rio, destruir a cidade do Rio de Janeiro, se as suas reivindicações não fossem aceitas. E é interessante que, entre as reivindicações, o que é que nós temos? Eles queriam mudanças no Código da Disciplina da Marinha, especificamente acabar com as chibatadas, lógico. Além dos castigos físicos, os marinheiros reclamavam da má alimentação, dos soldos, que eram os salários que eram muito baixos, na verdade, vou até ser mais objetivo, miseráveis, tá certo? Que eles recebiam. E claro, diante de uma empreitada como essa, eles pediram também a anistia, o perdão daqueles que estavam liderando aquele movimento. O presidente logo disse que satisfatoriamente ia resolver todos esses problemas, que eles entregassem os navios, que todo mundo ia ser perdoado. Só que na verdade as autoridades não cumpriram, tá certo? Não cumpriram depois que os navios foram entregues a seus respectivos comandantes. Entretanto, esse não cumprimento acabou ocasionando o quê? O fim dos castigos? Sim, mas alguns líderes da rebelião foram presos e vários marinheiros expulsos da corporação. E a história do próprio almirante negro, João Cândido, tá certo? Foi preso em uma masmorra na Ilha das Cobras, que fica situado no Rio de Janeiro, sendo julgado e absolvido em 1912. E aí é interessante lembrar que ele passa para a história como o almirante negro que acabou com castigo físico na Marinha, tá certo? Na Marinha do Brasil. Entre outros, nós temos também como destaque, em 1922, a Semana de Arte Moderna. E aí nós temos aqui várias expressões aqui da cultura, tá certo? Dessa Semana da Arte, a Semana de 22, como por exemplo, Mário de Andrade, nós temos Vila Lobos o famoso Heitor Villa-Lobos, né? Nós temos também Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Emiliano de Cavalcante. E vale lembrar que as obras desses caras, na verdade, nesse universo cultural, esses modernistas, o seu grande desejo era justamente remodelar a nossa arte brasileira, a nossa cultura brasileira. E é interessante lembrar o próprio episódio histórico que inspira a própria utilização do termo antropofagia, tá certo? Que foi a obra da deglutição, da segunda metade do século XVI, o bispo Sardinha, representando a cultura importada. E é interessante que essa cultura, ela retratava os índios caetés, tá certo? Os índios brasileiros caetés. E ele fazia até um trocadilho
para tentar expressar essa cultura genuinamente nacional. Quando ele usou a frase do Shakespeare, to be or not to be. Aí ele coloca to be or not to be. Tá certo? Em virtude da pintura, trazer os índios caetés. Tá certo? Um grupo dos Tupi. Tá certo? Dos Tupis. Bom, e aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, para fechar essa parte, eu quero destacar o movimento tenentista, né? Que o próprio início do movimento tenentista, ele vai se dar justamente por um episódio conhecido como os 18 do Forte. Então, lá no nosso livro, na página 587, então, nessa folha toda, nós temos lá todo o tenentismo. E vale destacar que essa revolta, que era conhecida também como a Revolta do Forte de Copacabana, que também é conhecido com o nome de os 18 do Forte, os revoltosos, tá certo? Decidiram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, tá certo? Então, tropas fiéis ao governo isolaram os rebeldes que não tiveram condições para resistir, mesmo diante da superioridade das forças governamentais, 17 tenentes e um civil. Mas no total, o nosso livro até classifica cerca de 300 pessoas, tá certo? Cerca de 300 homens. Alguns livros até trazem que foram 302, tá certo? Que participaram desse movimento. Mas na verdade esse episódio ele marca o início do tenentismo, que era conhecido como os 18 do Forte ou Revolta do Forte de Copacabana. Tranquilo? E aí nós chegamos na famosa Era Vargas, tá certo? E para a Era Vargas eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Eu vou postar os slides, né, como eu havia prometido. Então quando você consultar lá no site do Santa Cecília, vai estar lá para você baixar também os slides da Era Vargas. E aí eu quero até usar os slides aqui da Era Vargas, que é para justamente a gente fazer uma cronologia interessante. Tá bom? A princípio, quando eu falei da Era Vargas, nós classificamos que o período da Era Vargas ele se dá de 1930 a 1945. Mas a chegada de Vargas na presidência é através de um golpe de Estado, que eles intitularam como a Revolução de 1930. Então, o que é a Revolução de 1930? É o fim da política do café com leite. O presidente que governava antes de Getúlio Vargas, do gaúcho Getúlio Vargas, era o Washington Luiz, um paulista. E que o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, mineiro, né, ligado ao PRM, governador de Minas, esperava ansiosamente que a sua candidatura fosse lançada pelo então presidente Washington Luiz. Já que o Washington Luiz era paulista e o Antônio Carlos era mineiro. Só que o próprio Washington Luiz contraria. Esse Washington Luiz é aquele que diz que questão social é questão de política.